E aí, o que acontece? Na mitologia egípcia, o Osíris tinha um irmão do mal, que é o Sete. E o Sete matou o Osíris. E sabia que ele era muito poderoso. Não adianta, é igual vampiro, né? Vampiro não adianta meter um tiro, né? Mesmo sendo a bala de prata. Bala de prata é pra lobisomem. Bala de prata pra lobisomem. No coração o vampiro. Existem sociedades secretas de vampirismo. Também? Eu até separei esse conteúdo, mas eu acho que não vai dar tempo, que é coisa demais, tá? Tá bom. A sede é lá em Chicago. Tem uma igreja específica, tem a ver com Aleister Crowley e tal. Mas depois é um outro mundo. Outro assunto. Inclusive, já que a gente falou vampiro, lobisomem, bala de prata, a prata, ela tem uma função de purificar o sangue. Então, o lobisomem, ele teria uma espécie de contaminação no sangue que faz ele ter essa capacidade de virar uma figura monstruosa. A prata purificaria o sangue dele e tiraria dele esse poder místico. No caso do vampiro é o alho, porque o alho também afina o sangue, ele purifica o sangue. Então o vampiro sai de perto do alho, senão ele perde os poderes dele, porque eu purifico o sangue dele. Entendi. Então vem daí essa simbologia da bala de prata e do alho. E aí a estaca também, que você tem que furar o coração dele com a estaca, de preferência dentro da cultura vampírica lá, você tem que meter a estaca no coração, arrancar a cabeça e queimar. São 3 coisas, né? Pra não ter chance. Então o Sete, quando ele foi matar o Osíris, ele fez um pouco isso. Ele esquartejou e espalhou os pedaços por todo o Egito. E aí Isis falou, cadê meu marido? Ele falou, já era, ó. Virou picadinho. Ela falou, deixa comigo. Fez um sistema meio Mary Shelley, Frankenstein, falou, vou montar o garoto. É mesmo? Achou os pedaços todos, só que aí não achou o falos, o órgão reprodutor. Ela falou, pô, e agora? Como é que eu vou ter filho sem o órgão, né? Aí, o que ela fez? Segundo algumas versões do mito, ela criou um órgão postiço de madeira e conseguiu engravidar com esse órgão. Então foi uma gravidez espiritual, virginal. Tipo, Maria descerá sobre ti o Espírito Santo, né? Poder do Altíssimo te envolverá. Então, o nascimento de Horus é um nascimento sobrenatural. Não foi de uma relação normal, assim como o Jesus. Então, você tem esses 2 Jesus concorrentes. 2 filhos divinos que nasceram virginalmente. E aí, o que acontece? Para você ter o nascimento de Horus, ou o retorno de Horus, você precisa ter o órgão de Osíris, que é o obelisco, e o útero de Ísis, que no Egito era a pirâmide, hoje é a basílica. É a cúpula do Congresso americano. Entendi. E eles estão alinhados, trabalhando junto um com o outro. Um é o masculino, o outro é o feminino. Então o obelisco representa o órgão de Osíris e a cúpula, ou a pirâmide, representa o útero. Os dois trabalhando junto trazem Horus. Então esse seria o destino secreto da América. O destino secreto da América seria trazer aquele que vai criar uma nova ordem mundial, um governo global, uma república global, naquele rei filósofo nos moldes do que Platão falou na República. Isso é o que algumas sociedades secretas creem, segundo Manly P. Hall no livro O Destino Secreto da América, inspirado na Nova Atlântida do Francis Bacon. Ao contrário disso, você tem um monte de cristão falando, não, os Estados Unidos não vai trazer o Horus e trazer o paganismo. Os Estados Unidos vai trazer, vai espalhar o cristianismo pelo mundo e vai trazer a volta de Cristo. Então tem esses 2 grupos concorrentes ali, ó, brigando. O problema é que os pais fundadores da América, e aí George Washington, que dá origem a Washington, eles tinham essa visão mística. Entendi. Aí você fala, como é que esses caras diziam que eram cristãos e botam um obelisco ali, botam um pentagrama, botam uma figura de Baal? Fachada? Aí é aquela ideia de que eles precisavam, como o cristianismo era hegemônico e perseguia quem pensava diferente, a melhor disfarce para eles se proteger era fingir que era cristão também. E aí entra a Rosa Cruz. Porque a Rosa Cruz é a cruz, que é o cristianismo, e a rosa, que é o segredo, o mistério, o oculto. Ah, é? É, porque a rosa ela tem várias camadas. Verdade. E então ela é um símbolo do conhecimento oculto que você vai aumentando conforme você vai passando de fase ou de grau. Você vai tirando as pétalas até chegar ao centro para ter esse conhecimento. Existem sedes de Rosa Cruz? Existe, pô. Existem linhas diferentes da Rosa Cruz. Chamada Antiga e Mística Ordem Rosa Cruz. É bem egípcia, né? Eles estudam muito o Egito e tal. O que realmente se faz lá dentro, eu não sei, que eu nunca fui Rosa Cruz, né? Minha bisavó também já faleceu, não tem nem como eu perguntar para ela. Era Rosa Cruz. Minha mãe também frequentou, mas minha mãe não progrediu muito, não sabe quase nada. Mas eu tenho tios e primos que são maçons e Rosa Cruzes, né? Então, a Rosa Cruz, ela permite que esse conhecimento místico, ele seja passado
por dentro de uma mensagem cristã. Porque às vezes o cara tá falando do Messias, mas ele não tá falando de Jesus, ele tá falando de Horus. Às vezes ele tá falando assim no céu como na terra, mas é o hermetismo lá do as above, so below. Aí, às vezes ele cita um versículo bíblico, quem tem olhos para ver, ouvidos para ouvir, mas ele tá falando do iniciado que sabe interpretar os símbolos, entendeu? Então o que eles fizeram? Igual o sincretismo aqui no Brasil, não foi assim? Os escravos falaram, cara, se me pegar fazendo o meu culto aqui, vai me arrebentar. Iemanjá Aí eles foram adaptando, né? Não, eu tô aqui, Yansan virou Santa Bárbara, né? E Iemanjá, Maria, fizeram esse quadro de equivalência. São Pedro São Pedro, eu não me lembro qual é dentro da... São Jorge? São Jorge? Ogum, São Jorge Ogum. Vocês colocaram essa foto do Capitólio por quê? Então, essa foto, ali em cima você tem é uma estátua da Liberdade, mas não é aquela de Nova York. E essa estátua da Liberdade, ela tem uma série de pentagramas na testa. Sério? Né? Sim. E o que é o pentagrama? A estrela Sírius. O que a estrela Sírius representa? Representa a luz verdadeira. Ou o que na Kabbalah se chama luz sem fim. Que é claro que o cristão vai falar, sei qual luz, essa luz é o Lúcifer, que você está falando, que é o portador da luz. Então tem uma briga de duas versões de qual que é a luz boa, se é Jesus que é a luz do mundo, é o Lúcifer que é o que traz o conhecimento, a estrela da manhã, exatamente. Que é o planeta, é o Vênus, né? Vênus. Então, isso é interessante, né? Quando você vê o Cristo e o Lúcifer na Bíblia, eles compartilham muitos títulos iguais, né? Por exemplo, você fala assim, serpente. A serpente é o diabo, porque na Bíblia fala o diabo, a antiga serpente, ou a serpente do jardim do Éden. Mas Jesus fala, sejam simples como as pombas e prudentes como a serpente. Jesus também fala que tem uma serpente que é legal você se inspirar. Não manda construir uma serpente no deserto? Manda construir a serpente. Eu não entendo direito essa aquilo ali é interessante pra caramba. Porque por quê? Idolatria, não é? Não é. Essa história é show de bola. Obrigado por ter... Sai muito do assunto ou não? Não, tem tudo a ver. Porque a gente está comparando... Porque o que eu estou mostrando? Tem duas versões de Jesus, tem duas versões da serpente, tem duas versões da estrela da manhã, tem duas versões do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A interpretação do primeiro do Cavaleiro de Apocalipse tem duas leituras, que é o Anticristo ou seria Jesus, do cavalo branco. Exato. Não, o branco é o quê? A paz. Só que é uma falsa paz, segundo o cristão, entendeu? Que apareceu lá nas Olimpíadas, lá apareceu o cavalo que deixou a galera grilada, né? Acha essa imagem. Falaram que era Joana Dark, mas é assustador. Não, e pra quem gosta de Senhor dos Anéis, parece os Nazgûl, né? Os espectros. Com aquele capuz no cavalo. Verdade. Só faltou falar, cadê o anel de Sauron que eu vim pegar aí? Ou então mas falar... não esquece não do que a gente tá falando. Não esqueço não, tá no HD aqui. Vamos lá. O povo tava falando da serpente de bronze. O povo tava no deserto e eles começaram a ser atacados por serpentes. Porque tava em pecado aí, né? Claro. Deram brecha, o inimigo começou a bagunçar. Aí eles falam, ô Moisés... aí o cavalo aí, né? O cavalo não é todo branco. Tem outros cavalos. Esse é o cavalo que andou sobre as águas, mas tem outro. Que tá com uma asa atrás, né? Tem uma asa. Tem um assim, que tem asa e ele tá carregando a bandeira das Olimpíadas dobrada. Vê se com um capuz, assim. Esse aparece o rosto. Esse é outro cavalo. Mas é interessante também. Então eles foram reclamar com Moisés. Moisés, as serpentes estão matando a gente aqui, as víboras. Ajuda aí. Aí ele falou, só um minutinho. Pegou uma cruz, mandaram eles fabricar uma serpente de bronze e botou a serpente na cruz e falou, se eu for picado, só vinha olhar aqui que é curado. Aí o cara falou, mas é melhor que soro antiofídico, né? Mais fácil, né? Aí, o que os cristãos interpretam disso? Satanás derrotado na cruz do Calvário quando Cristo morre e ressuscita. Um prenúncio. Isso foi 1.200 anos antes de Cristo. Mas o que Moisés teria feito? Mostrado que na cruz a serpente seria derrotada. Aquela mesma serpente lá do Gênesis, que a galera já conhecia, né? Que o filho da mulher destruiria os filhos da serpente, pisando na cabeça. Então, o que acontece? Era só para olhar para aquela imagem. Aí a Bíblia diz que depois que eles se estabeleceram na Terra Prometida, essa serpente ficou guardada. E os caras começaram a idolatrar e prestar culto a essa serpente e deram o nome para ela de Nehushtan, que é a serpente de bronze. E os caras começavam a fazer cultos, agradecer. Aí o Deus mandou destruir. Falou, não é para cultuar, é só para olhar, então destrói. Então essa história é interessante pra caramba, porque é uma imagem, mas quando ela passou a ser idolatrada, Deus mandou destruir, entendeu? Entendi. Eu não sei se agora você quer falar
do olho que tudo vê, que tem todas essas imagens. Tem tudo a ver, que porque tá... aquele olho dentro do triângulo, né? E você vê que aquele olho ele tem uma luz atrás dele, né? Essa luz, muitos vão dizer que é a luz da estrela Sirius, que tá iluminando ele. Você acha essa imagem também do... A gente tem aí do selo, dólar, né? Do selo americano na nota de $1, né? Aquilo ali é um estudo interessantíssimo, por quê? É um olho só. É um olho, e o olho não tá pousado na pirâmide, tá flutuando em cima da pirâmide. Isso é interessante pra caramba, por quê? Tanto a pirâmide do Egito, a grande pirâmide, né? A gente tem a Khafre, Kelps e Miquerinos, são 3. A maior de todas, você pode... Ali, ó. Então, é igualzinho a pirâmide do Egito, porque a grande pirâmide do Egito, ela não tem a ponta. Não tem. Não tem. Eles dizem que a ponta era de ouro. A capstone, né? Os caras roubaram, né? Um pedação de ouro gigante. Imagina. Passaram o rodo ali. Inclusive, naquele obelisco dos Estados Unidos, a ponta ia ser uma ponta toda de cobre. Mas eles preferiram fazer diferente. Preferiram fazer de pedra com 13 níveis igual a essa pirâmide aí. Então, a pirâmide, ou essa pirâmide aí, não é uma pirâmide, é um trapezoide. E o trapezoide é uma forma geométrica muito importante na geometria sagrada. O trapezoide é a pirâmide sem a ponta. É a pirâmide decapitada, é a pirâmide sem a ponta, sem a cabeça. Por quê? Isso é importante. Então, as pirâmides onde os incas e os maias faziam os sacrifícios. Não era pirâmide, era isso aí. Verdade. As pirâmides antigas que tinha lá nos fenícios, na Síria, era tudo assim. Porque ali no topo eles faziam o culto de sacrifício humano. Os zigurates? Os zigurates. Se fosse uma pirâmide com ponta, ia ser maior trabalhão, né? Pro cara pisar naquilo ali, meter um punhal no peito dos outros ali. Verdade. Tem que ter uma basezinha em cima, né? Um platôzinho, né? Então, qual que é a ideia? Existe uma expectativa esotérica, e eles tentaram fazer isso no ano 2000, certinho no ano 2000, na virada, colocar de novo a ponta de ouro na pirâmide do Egito. O quê? Teve esse movimento aí? Esse movimento. E eles acham que quando eles encaixarem o topo da pirâmide, o Filho Divino vai aparecer, o Horus. O Cristo místico. Ou o Anticristo, sei lá. Cara, que então, tenebroso parada. O que isso aí tá dizendo? Tá dizendo que a estrela Sirius, ela subindo, ela vai trazer esse olho que tudo vê, e ele se encaixando ali, vai instituir a nova ordem mundial. Esse Horus ressurreto vai trazer a nova ordem mundial à tona. Então, Washington, a capital americana, dentro dessa leitura, partindo do Manly P. Hall, não fui eu que inventei isso, o Manly P. Hall escreve isso descaradamente ali na sua obra O Destino Secreto da América. O destino secreto da América seria isso, seria criar um governo mundial, e esse governo mundial seria uma república mundial governada pelo rei filósofo, que é o Horus reencarnado. Esse que seria o segredo, né? Essa ideia também está na imagem 4, a gente pulou, vocês puderem colocar, que é de um maçom chamado David Overson. A capa do livro tá ali. O livro se chama The Secret Architecture of Our Nation's Capital, ou seja, a arquitetura secreta da nossa capital, né? E aí o subtítulo do livro é Os Maçons e a Construção de um Washington DC. Então eu tô tirando essas informações desses dois livros. Tá. Tanto o obelisco, ele tá alinhado com a ascensão da estrela Sirius. A estrela Sirius sobe exatamente alinhado com o obelisco, alinhado com a Casa Branca, alinhado com o Congresso norte-americano. Então, o destino secreto da América seria isso. É como se o que a gente tentou fazer aqui é você olhar uma obra de uma sociedade secreta, que é a capital de Washington, é uma obra escrita na pedra, ou feita com pedras, e tentar interpretar qual é a mensagem. A mensagem seria essa. Essa nação tem um destino... Até os americanos têm o conceito do destino manifesto. O que é o destino manifesto? É uma consciência nacional americana de que eles foram escolhidos por Deus para serem os xerifes do planeta Terra. Por que você acha que os Estados Unidos sempre quer dominar o mundo, tem base no mundo todo? Faz parte desse destino que foi colocado sobre eles. Os cristãos acham que foi um destino colocado pelo Deus da Bíblia para espalhar o evangelho e trazer Jesus para sua segunda vinda. Os esotéricos acham que é para superar o cristianismo, trazendo a cultura de Horus de volta. Aí entra o Aleister Crowley. O Crowley tinha essa visão, ele pensava isso.